A natureza não suporta inutilidade. Eu não tenho o menor problema de estar na contramão. Qual o sentido da vida? Qual é a minha missão? Nós não somos o que o nosso cérebro produz de pensamento. Pensamento só é o que a gente é quando ele é sincrônico. Quando você pensa, aquilo te dá paz de espírito. Quantas vezes você tem pensamentos estranhíssimos? Você fala assim, gente, por que eu estou pensando isso? Que coisa estranha. Se você tem uma estranheza em relação aos pensamentos, é porque aquilo não te pertence. Entendi. Porque olha só, você tem o cérebro. O cérebro gera pensamentos. A grande maioria dos pensamentos do cérebro vão ser gerados para você se defender. Porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você se reproduzir. Tá. Para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, né? Por isso a competitividade. E o que vai mudar isso é a nossa capacidade de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de ter autoconhecimento. Fazer novas conexões dentro e fazer novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso. Que evoluir conscientemente. Nenhum outro animal pode evoluir conscientemente. Eu digo que a consciência é o nosso drone. Tá. Você sai e fala assim, porra, nada a ver isso que eu tô pensando, é ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Então, a consciência é quando eu vejo de fora, observo e falo, não quero ser assim, quero ser uma pessoa melhor. E o que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente está achando que a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Que é só isso, né? É o coisa no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul. A vermelha vai te dar a verdade. A vermelha vai te dar a verdade, mas e aí? Você vai conseguir conviver com a verdade? E a azul vai te deixar nesse mundo tranquilo. Mas que você não está indo a lugar nenhum. Você está na massa. E a massa é uma coisa muito perigosa. Tá indo com a manada, né? Com a manada. Para mim, todo mundo pode estar indo para qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de tô mantendo a minha trilha. Quando você vai na massa, você já está alienado. Eu não tenho o menor problema de estar na contramão. Vamos supor assim, o que é felicidade para o sol? Se você tivesse que chutar, para que o sol existe? Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o propósito, frutos. Então? Claro. Qual é então, o propósito? Quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Que assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo, porque você tem que praticar. Se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá. Daqui a 100, vai passar, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido. Porque senão, você está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Pra gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não tô afim de aquecer vocês. Não. Um cachorro, ele não pode não ser o cachorro, exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. A gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola dos talentos, lembra? Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano. Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro dobra, multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando. Se você tem esse conhecimento
se você não colocou isso pra fora, Esquece. talvez você não A seria natureza feliz. te corta. A natureza te corta. Fisicamente e emocionalmente. Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não Entendi. tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida, e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. As crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que Não vai agora dar você dinheiro, tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Então, no sentido, se você tem uma educação legal e detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que é tão prazeroso compartilhar as coisas? E eu falo por mim, assim. Você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Nossa. Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos. Eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso. Porque a gente só se faz na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, eu não entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Eu sou diferente dele. Por isso, por isso, por isso. E a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa. As grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Perfeita, o que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa onde as pessoas estão se iludindo. O Freud, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? Freud. A massa nunca esteve interessada na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. E no final do livro, eu faço uma comparação do Matrix, que é isso também. O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabe o que é, estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Mas nunca eu voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que está acontecendo. Se eu não curtir esse momento agora, eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? A Ninguém vida roubou. passou e eu Você não... só não estava lá quando ele estava, entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá. Mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso, porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Você tem que viver para criar boas memórias. Eu só crio boas memórias se, por exemplo, eu tô aqui agora com você e eu fico assim, nossa, aquela cor, o som, o pessoal rindo, né? Você jogando a jujuba. Eu vou qualificando a minha memória. Entendi.
entendeu? Então, com por exemplo... sons, com cores, com tudo. Com gostos. Quando eu tô no meio de amigos e eu gosto muito de sorrir com as pessoas que eu gosto. E eu fico, às vezes, ouvindo a minha gargalhada. Eu falo, o dia que eu estiver triste, eu vou lembrar desse que som. Legal. Eu vou lembrar desse som. Porque ali tá uma faixa que eu tenho que buscar. Eu tenho que criar essa intimidade, eu tenho que me conhecer a tal ponto que na hora que eu estiver vivendo um momento ou de paz de espírito, ou de satisfação, de alegria, de felicidade, eu tenho que pegar essas memórias e aumentar elas. Porque um dia eu vou precisar daquela frequência para poder voltar lá. Uma fotografia mental. Uma pesquisa que foi feita no Fórum Mundial botou o seguinte: a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a tudo vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. Ele vive o momento imediato. Putz, que legal então, isso. Então, assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem expectativa. Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. E outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Porque aí você já tá naquela seletividade, de, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. Meu tempo vai acabar, eu não tenho mais todo o tempo do mundo, eu não vou perder. O meu pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, vou. Por quê? Porque eu posso. Isso é genial. Exato. Porque assim, a predisposição dela pra felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu. E só tá mudando o tempo. Tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? Que fala assim, calma, isso também vai passar. E passa. Porque a gente também passa. Tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que significa? O cosmos tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai. Mas tem leis. E a gente tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. Não tem como. Então tem gente que fala assim, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas gente, qual o problema? O meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos. Se eu tô na minha trilha fazendo o que eu acho que foi me dado como talento e compartilhando isso e vendo isso crescer, gente, tá limpo. Eu brinco que a gente sempre tá num trem, né? A vida é um trem. Em algum momento, quando eu cheguei aqui, né, há 56 anos, alguma coisa atrás, eu acho que eles abriram a porta do trem e me jogaram. Pá! Aí falaram assim, Bia, vai lá e faz o que você tem que fazer. E aí, depois, eu acho que em algum momento, esse mesmo trem vai passar, eu vou estar bem assim, vai falar, Bia, hora de vir. Eu vou pedir 20 segundos. E aí vai passar aquele filmezinho, eu vou falar, tá limpo, vamos embora. Valeu a pena. Vamos embora. A pessoa que chegou era assim, e a pessoa que tá indo é uma pessoa melhor. Só isso. É isso. A morte faz parte da vida.